RX 560 XT. Trouxemos essa placa de vídeo aqui no canal por cerca de R$300, tá? Uma verdadeira pechincha lá do AliExpress. E naquele vídeo, a gente conferiu que ela tem um desempenho bem legal, bem interessante, por custar cerca de R$300, né? 300 e poucos reais, 350. A gente viu que tinha um desempenho interessante. Porém, não chegava no mesmo nível da RX 580. A gente fez o comparativo dela junto com a RX 580. Então, se você não viu o vídeo dela e nem o comparativo dela junto com a 580, assista que tem aqui no canal. E chegou, né, naquele vídeo eu comentei que a gente poderia fazer um overclock nessa placa de vídeo para tentar deixá-la o mais parecido possível com a RX 580, só que pagando menos, né? Tendo um preço melhor, mais barato. Então, no vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês o overclock da RX 560 XT. Esse vídeo é um oferecimento CaseFan, a melhor e mais barata loja para se comprar sua licença original Windows 10, 11 e Office. O melhor de tudo é que usando o nosso cupom exclusivo TCN50, você garante sua key pela metade do preço. Ao receber sua key no e-mail, clique no menu iniciar, ativar o seu Windows agora, colhe sua chave CaseFan e pronto. Seu Windows totalmente fora da craqueagem. Links na descrição. Fala galera, Renan Guimarães aqui, seja muito bem-vindo ao canal Tecnano. No vídeo de hoje então a gente vai conferir aí o overclock da RX 560 XT que a gente comprou lá no AliExpress, tá? No precinho bem legal, bem camarada, e os links dela aqui também tá na descrição, tá? Esse overclock visa a gente deixar ela mais próximo possível da RX 580. De antemão, quero te falar que é impossível ficar igual, mas a gente vai tentar deixar o máximo possível parecido pra gente ganhar um pouquinho mais de FPS nos jogos. Quer saber então como é que a gente faz esse overclock? Se liga aqui no vídeo de hoje, mas antes, se gostar, se for útil, não deixe de deixar aquele likezão, cara, é muito importante o seu like. Mais importante ainda é a sua inscrição, para ajudar a gente a bater a meta de 100 mil inscritos aqui no canal. Confio em você e bora conferir aí esse overclock da 560 XT. Bom, pessoal, a gente tá aqui então com a nossa bancada montada aqui com a nossa RX 560 XT Series pra gente fazer o overclock nela, tá? E eu vou te recomendar a utilização de dois programas, tá? Pra fazer esse overclock, que é o MSI Afterburner e o GPU-Z, que você acha também no Tech Power Up, tá? O Tech Power Up todo mundo já conhece. Enfim, pra que a gente precisa dos dois programas? Bom, claro, o GPU-Z a gente consegue ver todas as informações da placa de vídeo, o MSI a gente consegue ver as informações em tempo real e controlar toda a placa de vídeo. Então, o que a gente precisa basicamente aqui, ó, é notar aqui, ó, no GPU Clock, que a gente tem, né, a frequência desta GPU, que vai até 1073 MHz, tá? Que é o clock padrão dela, e de memória tem um clock de 1650 MHz. O que a gente vai fazer um overclock? A gente vai aumentar os dois clocks aqui, né? Tanto da GPU, do chip gráfico, quanto das memórias da placa de vídeo, né? Pra gente ter mais performance nessa placa de vídeo. Então aqui a gente consegue ver as informações que nela bate, e aqui a gente consegue ver quanto que ela tá gastando em tempo real, já que a gente não tá fazendo nada no PC. Você pode ver, ó, que tá utilizando aqui, ó, 300 MHz, sendo que ela chega até 1073 MHz. Aqui no GPU-Z a gente vai clicar aqui, ó, nesse botãozinho aqui de interrogação, ó, pra gente poder abrir aqui o render test. E aqui a gente vai ver, ó, que vai abrir um teste de render aqui do próprio GPU-Z, certo? Ó, vou deixar aqui do ladinho pra gente conferir. E quando a gente abre o teste de render aqui do GPU-Z, a gente vê que a GPU e a memória, né, a VRAM, bate as especificações aqui corretamente, tá vendo? Agora a gente consegue pegar certinho aqui os clocks, tá, de 1073 e 1650. Então o que a gente vai fazer é começar a testar, tá? Overclock é teste, viu, galerinha? Overclock é teste, não tem uma fórmula mágica e varia, assim, individual de placa de vídeo. Pode ser a mesma placa de vídeo que você tem, que pode variar um pouquinho, tem que ir testando devagarzinho por devagarzinho, tá bom? Então, pessoal, a gente vai mexer aqui, né? Já que é overclock, a gente vai mexer nos clocks, né? A gente vai aumentando aos pouquinhos, tá? Então, como aqui que tá 1073, vocês podem ver? Vocês vão aumentando, sei lá, cara, eu consigo vocês ir colocando de 20 em 20, de 30 em 30 no máximo, tá? Pra vocês verem aonde vai. Então, aqui, ó, tá 1073, vocês podem vir pela barrinha mesmo, ó, e subindo, colocar aqui, ó, 1100, já foi até muito, tá? Vai colocando aos quebradinhos, ó, 1090, aí você clica aqui no Vzinho aqui, ó, pá, sente, né? Vai vendo aqui no render test aqui, ó, se não tá tendo nenhum travamento. Se tiver dando algum travamentozinho aqui no render test, que pode diminuir, que já tá dando conflito, já tá dando problema, tá bom? Enfim, vocês vão aumentando aqui, aumenta também um pouquinho aqui as memórias, ó, pá. E beleza, ó, vocês podem ver que continua sem dar nenhum problema, pode ir aumentando um pouquinho, sempre aos pouquinhos, você pode ir aumentando assim, ó. Vou colocar agora, ó, 1090, também aumentar aqui pra 1700, vai, 1700, aí você aplica. Veja que continuou estável, tá vendo? Veja que continuou estável. E assim você termina de fazer o seu overclock, tá? O overclock mais simples possível, vamos dizer que aquele overclock do bem, que não vai te dar nenhuma dor de cabeça, tá feito. Agora, se você quiser um pouquinho além, fazer um overclock melhorzinho, a nossa placa de vídeo, a gente viu que ela é fria, então a gente pode também
também dar um pouquinho mais de tensão pra ela, pra gente subir um pouquinho mais aqui os nossos clocks, tá? E claro, né, pessoal, que eu não sou besta nem nada, eu já fiz os testes aqui, né? Já deixei tudo pronto, preparado, que eu já sei onde vai ficar estabilizado sem me dar problema. E foi colocar aqui, ó, o Core Voltage, tá? Aqui, ó, onde a gente vai mexer na voltagem aqui, na tensão da placa. Um valor que eu gostei, achei bom, foi aqui, ó, cerca de 30. Vou colocar aqui, ó, 30, 35, tá de boa. Eu aplico, aí nossa placa de vídeo vai trabalhar com uma tensão maior, consequentemente a gente consegue colocar um clockzinho maior também, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar o Core Clock em 1225, tá bom? Ficou estável assim. E nas memórias, 1750, foi onde ficou mais estável pra mim. Vocês podem digitar também, clicar e digitar o valor que vocês querem, tá, pessoal? É mais fácil do que na barrinha aqui. E aí é só aplicar, vocês podem ver que continua estável aqui, ó. Então, pessoal, só relembrando aqui, porque às vezes coloca um pouquinho a mais aqui e começa a dar instabilidade, crachar, fechar, tela azul, então a gente não quer isso, a gente quer estabilidade, né, tendo mais clock e estabilidade. E no meu caso, assim, foi assim, não quer dizer que no seu caso vai ser assim também não, tá? É como eu falei, vai de pouquinho em pouquinho, vai testando, que uma hora você vai achar o correto aí, o balanceamento certo para sua placa de vídeo, tá bom? Neste caso, então, tá feito um overclock mais potente, né, que a gente consegue deixar mais estável com uma frequência maior e também uma voltagem maior. E a gente vai testar aqui os jogos e ver se realmente faz uma diferença aí com a 560 XT. Então vamos lá, galerinha, eu fiz um comparativo aqui pra gente ver se esse overclock faz diferença mesmo, tá? A gente vai testar aqui, ó, a 560 XT com overclock no seu lado esquerdo, a 560 XT sem overclock aqui no meio. Eu coloquei também o comparativo da RX 580 2048 SP aqui no lado direito, porque aí, afinal, a gente queria comparar se o overclock da 560 XT fazia ela chegar próximo ao nível de uma RX 580 2048 SP. E, velho, ficou bem legal o resultado, tá? Como a gente pode ver aqui no CSGO, a gente tá com uma média de taxas de quadros bem maior já em comparação à RX 560 XT sem overclock e chegando até bem próximo da 580, tá? Obviamente não vai ser a mesma coisa, né? Afinal, são placas diferentes, né? São projetos distintos, mas que a gente consegue ter uma certa proximidade, né? Em relação à nossa taxa de quadros, né? Ficou bem interessante, tá? Como vocês podem ver lá, ó, a frequência realmente aumentou, dá uma variadinha aqui no CSGO mesmo, é normal, mas a gente consegue uma taxa de quadros bem legal e até bem próximo aí com o nosso querido RX 580 2048 SP aqui no CSGO, galerinha. A gente vai finalizando o teste aí, ó, com uma média de 382, 385 quadros por segundo, contra 347 antes, e a nossa RX 580, né, que ficou com uma taxa média de 400. Agora a gente vai ver aqui o GTA V, coloquei a pré-definição toda no muito alto, tá? E a gente teve um resultado também bem interessante, galerinha. Vocês vão perceber aqui nos resultados dos testes agora, que a nossa RX 560 XT se mostrou agora bem mais semelhante com a RX 580, cara. Olha aí que bacana, velho. A gente tá ali, ó, com uma média de 84, né? 86 FPS, enquanto que sem overclock ficava ali no 80, né? Vocês podem ver, velho, compara, ficou muito parecido com a RX 580 os nossos testes. Ó, nesse momento, ó, 97, 98, 98, 99, tá? Claro que ainda assim a RX 580, vocês vão ver no final do teste, que ela ainda assim ganha, né, da RX 560 XT, mas realmente fica um resultado bem legal. A gente teve um ganho de performance bom, não vou dizer que monstruoso, mas interessante, tá? O que realmente, né, a gente consegue pagar mais barato nessa placa de vídeo e ter um desempenho bem legal com ela fazendo esse overclockzinho do bem. Vocês podem ver que é tanto do bem que a temperatura dela ficou de boa, né? A gente, inclusive, ó, nem tá subindo mais a temperatura, tá em 57 graus, tá? Que é a mesma temperatura que ela tava antes de fazer o overclock também, e isso é muito interessante. E o próximo teste, galerinha, que eu fiz aqui, né, que eu refiz, foi do Cyberpunk 2077, tá? A gente deixou aqui a pré-definição no baixo, tá? Em todas as ocasiões. E a gente teve um resultado também interessante. Embora, né, como agora a gente tem um jogo bem mais pesado, né, que é o Cyberpunk 2077, a gente vai ver que a diferença da 580 faz sentido, né? Já que ela tem uma tecnologia melhor, né, uma litografia menor.
e tudo mais, né? Embora sejam placas até bem parecidas. A gente ficou com uma média muito interessante. Se a gente parar pra ver aqui num cenário, né, mais externo do jogo, a gente consegue pegar 44, né? Subiu ali 3 FPS aproximadamente aqui no Cyberpunk em relação à placa de vídeo sem overclock. A gente fica abaixo da 580 ali, pouca coisa, né? Tá ali em 46 a 52 quadros por segundo, embora nem a 580 consiga chegar no 60, né? Já que é um jogo muito pesado e também muito bugadinho, né? Mas enfim, ficou um resultado bem interessante também. E o próximo teste que eu fiz, galerinha, foi aqui no Forza Horizon 5, tá? Um jogo também bem legal, qualidade alta, né? Lembrando que todos os testes em Full HD, tá, pessoal? A gente teve um resultado praticamente o mesmo, tá? Não mudou tanta coisa assim em relação ao overclock, pelo menos aqui no Forza Horizon 5. Claro que existem, né, diferenças de jogo pra jogo, como a gente viu no CSGO, a gente teve uma diferença absurda, já que no Forza Horizon 5 a diferença não foi tanto assim, mas ficou ainda assim bem interessante o resultado, tá? Mesmo que não tenha feito tanta diferença, né? A gente consegue pegar 50 quadros de média aqui no Forza Horizon 5 na RX 560 XT, enquanto ali na nossa querida 580 vai pegando uma média de 60, né? Uma diferença de quase 10 quadros por segundo, mas ficou bem legal de toda forma o resultado. E aí, pessoal, o que você achou aí do nosso overclock na 560 XT? Ficou legal? Ficou próximo ali da RX 580. Em alguns jogos a gente viu que não foi aquela diferença, mas em outros deu uma diferença muito bacana, não é mesmo? Então, deixa aí nos comentários o que você achou. De toda forma, eu acho que esse vídeo pode ser útil para muitas pessoas. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Fui!